Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Bom, no vídeo de hoje eu vou contar os 5 alimentos que mais me faziam ter crises na vesícula. Sabe aquelas pedras que doem muito, muito, muito? Então, vou contar tudo pra vocês, tá bom? Mas peço, por favor, que se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho que são as notificações, porque daí sempre que eu postar novidade daqui, você recebe daí, tá bom? Então é isso, bora lá pro vídeo. Bom, eu sei que existe orientações geral, assim, né? Evitar alimentos gordurosos, evitar doces, refrigerante e tudo mais. Porém, cada pessoa, acredito eu, que tem crises mais fortes em relação a determinados alimentos. Pelo menos comigo acontecia dessa forma. Tinha alimentos que os médicos não recomendavam comer para evitar determinadas crises, né? Mas não me dava crise, não. Mas determinados alimentos, sim. E então, vim compartilhar com vocês. É o seguinte, coco ralado, primeiro alimento, coco ralado. Gente, era comer coco ralado, assim, questão de algumas horas, eu tinha certeza que eu ia ter crise na vesícula. Era o dia da crise, certeza. E às vezes eu não comia, óbvio que eu não comia por, como se diz, ai, quero ter uma crise. Não era isso, às vezes eu esquecia, sabe? Às vezes, por exemplo, eu vou comer um chocolatinho de prestígio. Esquecia, né? Comia ali o chocolatinho de prestígio. Vou numa festinha de aniversário, como brigadeiro, como beijinho. Esquecia. Gente, batata. Era cair no estômago. Não sei o porquê, mas o coco ralado me dava bastante crise na vesícula. Então, assim, se eu puder dar uma orientação, uma dica, na verdade, eu não sou médica nem na área da saúde, eu sou, né? Então, não vou falar que é uma orientação, vou dizer que é uma dica para vocês, que para mim funciona bastante, que era evitar, de fato, o coco ralado, porque eu não sei se irritava bastante, sabe? Mas ajudava a inflamar, eu só sabia disso. Então, é o primeiro alimento, é o coco ralado. Agora, frituras. Pode parecer clichê, né? Porque a maioria das pessoas fala, evita fritura e tudo mais. Porém, não era todas as frituras. Por exemplo, batata frita não me causava crise na vesícula, também não poderia comer em exagero, mas pastel me causava crise na vesícula. E outros tipos de fritura também, sei lá, quibe, carne frita ali, que você fritava alguma carnezinha, alguma coisa do tipo, me dava bastante crise na vesícula, mas não eram todos. Então, assim, evite fritura, tenta assar, tenta cozinhar, porque o óleo por si só, gente, causa bastante irritação na vesícula, ainda que possa não te dar uma crise nas horas seguintes, né? Ela vai irritando, irritando, e aí uma hora a bomba, que chama-se, né, os cálculos, as pedrinhas, elas vão se irritando. E outra coisa que o médico me explicou também, que eu achei bastante interessante, conforme a gente vai consumindo os tipos de alimentos que não deveríamos consumir, você pode até não ter uma crise, né, horas seguintes, minutos seguintes ou algo do tipo. Porém, vai entupindo o caninho ali, eu não sei explicar, assim, tecnicamente pra vocês, mas vai entupindo um caninho ali. E vai irritando cada vez mais as pedras, né? É aonde tenta se passar essa gordura e tá entupida, e aí causa essa dor tremenda, que se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você ou está passando por essa dor, ou você conhece muito bem essa dor, ou conhece alguém e vê essa pessoa nessa situação de uma dor realmente tremenda. Então, frituras, no meu caso não era geral, né? Mas também eu era teimosinha e fazia o teste, né? Pra saber que tipo de fritura, quais alimentos fritos me causavam aquela dor. Mas não recomendo, não faça isso. Evite o máximo que vocês puderem frituras. Terceiro alimento, carne. Isso mesmo, carne. Mas não carne branca, tá? Especificamente carnes vermelhas. Por quê, gente? Eu acredito que seja porque a carne, ela demora muito para fazer a digestão, né? Principalmente a digestão completa. Então, assim, ficava muito pesado pro meu estômago. Eu tinha essa sensação quando eu comia carne vermelha. Então, dependendo ainda da carne, é mais gordurosa, é realmente uma carne mais pesada, né? Então,
Gente, pelo amor de Deus, carne vermelha me dava muita crise. Então, eu sempre evitava consumir carne vermelha. Eu sempre ia para as carnes brancas, que eram carnes mais magrinhas. Sempre tentava peito de frango, eu tentava, sabe, assim, carnes mais magrinhas, digamos. Então, evitem carnes vermelhas, tá? Eu não sei se te faz bem ou se te faz mal, é apenas a minha opinião, pautado na minha experiência. Como eu falei pra vocês, não sou da área da saúde, mas era algo que irritava bastante. Inclusive, é uma curiosidade que eu tenho, porque eu tenho conhecidas que têm cálculos biliares, pedras na vesícula, e não tem esse problema com carne vermelha. Comenta aqui embaixo para eu saber se você tem esse problema com carnes vermelha, branca, enfim. A quarta eu fico até triste de contar, que são os doces, minha gente. Os doces, o açúcar em si, né? Mas não eram também todos os doces. Por exemplo, chocolate não me dava crise, a não ser que eu consumisse em uma quantidade absurda, o que de fato não acontecia muito. Mas chocolate não me dava crise, normalmente. Mas os doces, como eu posso definir um doce? Sei lá, aqueles doces de batata doce. Aqueles doces, gente, que não é chocolate. Doce que não seja chocolate, tá? Seja uma rapadura, não sei, sou péssimo de doce que não é chocolate. Seja fine, bala fine, pronto, tô melhorando. Esses tipos de doce, normalmente eles me davam bastante crises, tá? E eu não sei por que chocolate não e os outros doces... sim, por exemplo, até aqueles Danones, que na verdade é um queijo, né, diferente, mas Danoninho, sabe? Eles também me davam bastante crise. Qualquer tipinho de doce, bala, chiclete, babalu, me dava crise na vesícula. Isso era bastante esquisito ao meu ponto de vista, assim, era estranho pra mim, porque que o chocolate não e os outros doces sim, mas eu sei que me dava bastante crise. E o açúcar em si, então, tudo que eu ia comer, eu dosava bastante o açúcar para evitar determinadas crises. Então, por exemplo, achocolatado, Nescau, Toddy, seja ele qual for, eu tinha muito medo, inclusive, de tomar, porque eu sabia que tinha um grande teor de açúcar ali, né, uma grande quantidade de açúcar, e isso ia me prejudicar. Porém, era chocolate, mas ao mesmo tempo era com muito açúcar, então eu ficava meio assim e usava um pouquinho. Mas o chocolate em barra em si, nunca tive problemas. Realmente era doces diferentes que me davam problemas, vai entender. E o quinto alimento e último, porém jamais menos importante falar aqui pra vocês, refrigerante. Faço questão de falar porque era o que mais me causava crise. Era assim, eu falo alimento, não é um alimento, né? Mas é uma coisa que mais me dava crise e resolvi trazer por isso. Gente, juro, de tudo que eu falei pra vocês, o refrigerante era o pior deles, tá? Por quê? O refrigerante não era uma coisa que me dava crise, como posso falar pra vocês, de um dia pro outro. Sabe assim, você tomou, depois de algumas horas você teve crise, ou você tomou e no outro dia você teve crise, nada disso. Então, por exemplo, comprei um refrigerante, vou tomar durante a semana aí, um pouquinho lá, um pouquinho na segunda, um pouquinho na quarta. Beleza. Era terminar o refrigerante. A crise vinha, mas ela vinha... Aí eram os dias em que eu ia pra UPA, pra tomar Buscopan V, porque eu podia beber água, não podia beber uma água que não dava jeito. Eu tinha vontade, assim, de, não sei, gente, pegar uma faca e eu mesmo, sabe? Porque, gente, era uma dor infinita. E, assim, ocasionalmente era quando a semana que eu tomei um pouco de refrigerante, sabe? Então, de tudo que eu falei, de todo, seja alimento, seja doce, enfim, o que você considerar que seja, refrigerante era o vilão. Não sei o porquê, seja pela quantidade de açúcar, seja porque é realmente, né, prejudicial à saúde, refrigerante, seja por qual motivo for, me causava uma dor de se tremer, de desmaiar, seja o que vocês possam imaginar, e deve saber o que eu tô falando sobre a dor, né? Então, refrigerante, evitem o máximo. O meu não era algo repentino, tá? Mas observando bem, a semana que eu tomava refrigerante, realmente eu tinha crise. E não era uma crise passageira, ou seja, não era uma crise
que parava naquele dia quando eu ia pro UPA. Eu cheguei aí 3 dias seguidos pro UPA, sabe? Então, eu ia pro hospital, tomei todas as medicações que possíveis e o médico me voltava pra casa. E no outro dia eu tava lá de novo, mais tarde eu tava lá de novo, porque não resolveu nada. Então, eram crises realmente muito fortes, tá? Que o refrigerante me causava. Então, é isso. Espero muito que essas minhas dicas ajudem a vocês a ter um pouquinho mais de qualidade, porque às vezes a gente quer comer, sim, uma coisinha diferente. Às vezes a gente quer sair um pouquinho, né, de uma dieta prescrita, para quem tem que evitar determinados alimentos. Mas, pessoal, existe alguns alimentos que realmente pioram. Tô falando alimentos, mas como eu falei pra vocês, entra refrigerante, entra outros tipos de coisas que a gente consome e pode piorar, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.